A playlist de React Router que eu aqui trouxe está muito relacionada com a versão 6, mas eu tive a ocasião de referir que iríamos falar aqui em 2 ou 3 vídeos sobre a versão anterior, a versão 5. Isto por uma única razão. Por alguma circunstância vocês podem ter a necessidade de pegar numa aplicação de React que já tem implementado o React Router versão 5 e dessa forma vocês vão ficar mais familiarizados rapidamente se souberem quais são as funcionalidades do React Router V5 ou pelo menos as diferenças. Neste caso, em vez de termos feito a versão 5 e depois mostrar a nova versão, eu fiz ao contrário. Vocês devem utilizar sempre a versão 6 do React Router nas novas aplicações, mas se por acaso encontrarem a versão 5, vocês vão ter algumas coisas diferentes. Então, vamos começar aqui pelo seguinte. Eu tenho aqui uma aplicação de React, neste caso ela tem o básico, tem aqui o fecheiro do index, que faz aqui a importação do create root, depois cria aqui a importação da nossa app, que está aqui, também muito simples, e depois faz o render da app. Aqui dentro da nossa aplicação não temos praticamente nada, temos aqui apenas o export default function e depois temos aqui a nossa aplicação a funcionar. Bom, o que é que nós vamos necessitar primeiro? Em primeiro lugar vamos necessitar de instalar o React Router, só que neste caso, como vamos ter que especificar qual é a versão que nós queremos, nós vamos instalar especificamente a versão 5. Então para isso eu vou criar aqui um novo terminal, tenho duas bashes, uma delas está a correr aqui a parte do ambiente de produção. Neste caso, o que vamos aqui fazer é parar o nosso ambiente, vamos deixá-lo ficar assim, podemos até inclusive remover daqui aquele terminal, não é necessário criar um. Quando vocês fazem a instalação do módulo, é conveniente parar o ambiente de desenvolvimento, ou de produção do vosso código, para depois instalar o módulo e depois voltar a executar o ambiente. Então aqui neste caso nós vamos utilizar o npm install react router -dom e agora vamos especificar com o em vez da versão 6, vamos especificar a versão 5. Okay? Então, neste momento, quando pressionarmos o return, ele vai rapidamente fazer a instalação do React DOM 5. Okay? Nós vamos aqui verificar na parte do package que nós temos aqui então o React Router DOM versão 5.3.3 ou superior. Terminou aqui a versão 5, ou a branch 5, se lhe quisermos chamar assim, depois veio a branch 6. Então, o que nós vamos agora fazer é mostrar como é que nós conseguimos rapidamente criar aqui uma aplicação utilizando o React Router versão 5. Vamos, obviamente, num ou mais 2 vídeos, explicar depois como é que fazemos os links, mas para agora vamos fazer a parte básica, que é como é que nós criamos a parte de roteamento base da nossa aplicação. Para isso, eu vou criar aqui mais um componente, vamos lhe chamar aqui o home.jsx, vamos fazer aqui um export default home, neste caso function, ok? Vamos aqui colocar um return e dentro deste return vamos colocar aqui um React fragment com um h1 e vamos colocar aqui o home, ok? Eu vou duplicar agora este elemento que aqui está, ou este componente, e vamos lhe chamar aqui um about. Ora, este about vai passar a constar aqui também e vai constar aqui também no about. Então, criamos rapidamente 2 componentes adicionais que agora vamos importar aqui para o interior da nossa app. Então vamos fazer aqui um import home from home e agora um import about. Vamos escolher aqui, ok, não deu assim, vamos escrever desta forma, from, e vamos abrir aqui o about. Okay? Então agora, a partir daqui nós temos a possibilidade de adicionar, eu vou colocar aqui um HR só para separarmos aqui estas lógicas, vamos poder adicionar aqui o home e por baixo vamos colocar o about. Obviamente que agora vão aparecer os 2 elementos ao mesmo tempo. Então vamos fazer aqui um npm start, vamos arrancar o nosso ambiente de desenvolvimento e vamos verificar então aqui no nosso browser, vou aqui fechar para ele abrir novamente a aplicação como deve ser. E vamos verificar então aqui o aparecimento da nossa aplicação. Vamos verificar aqui, entretanto, se há algum erro. Não há qualquer erro, temos aqui os 2 componentes. Ora, o que é que nós vamos fazer agora? Muito à semelhança do que acontece com o React Router versão 6, nós vamos ter que importar aqui a parte do React Router. Aqui vou ter os componentes, aqui vamos ter o React Router. Neste caso, a versão 5. Ora, a importação faz exatamente da mesma forma como fizemos anteriormente, mas tem aqui um elemento diferente. Vamos fazer aqui o import,
Depois vamos fazer aqui uma destruturação, porque queremos ir buscar apenas para já alguns elementos, neste caso o browser router. Depois vamos buscar, aqui vamos fazer um alias, colocar as router. Não é obrigatório, é facultativo. Depois vamos ter a route, mas agora, em vez de termos routes e route, ok? Porque nós tínhamos aqui na versão 6 routes e depois route, nós temos route e depois temos um outro componente chamado switch, que vocês já devem conhecer da linguagem de programação como sendo uma estrutura condicional. Aqui funciona mais ou menos da mesma forma. Ora, o que é que vai acontecer agora para eu implementar aqui no meu sistema? Aqui eu vou colocar o router, ou o browser router, se eu não colocar aqui nenhum alias. Então toda a minha aplicação, à semelhança da versão 6, tem que ficar envolvida neste browser router. Da mesma forma, tudo o que estiver fora de route, neste caso route significa a parte que vai englobar todas as minhas rotas. Então vamos colocar aqui route, ok? Vamos deixar por agora aqui os dois componentes, vamos até comentar para eles não aparecerem. Aqui dentro é onde nós vamos definir as nossas rotas, ok? Aqui, o que é que nós usamos para definir as rotas? Vamos colocar um switch. Ora, neste caso, esta rota que aqui está, eu deveria ter feito inclusive a parte da importação, até por uma questão de lógica diferente, assim, desta forma, ok? Isto é, nós temos um switch em vez de routes e depois temos um route que se mantém, ok? Mas com ligeiras diferenças, já iremos ver. Então aqui, em vez do route, eu vou colocar o switch e o switch vai então ser o componente que dentro do browser router e dentro da minha aplicação vai fazer toda a lógica de verificação de qual é a path que está ativa. Agora eu vou fazer aqui um route e o route vai ser envolvido desta forma. Vamos experimentá-lo desta forma. Aqui vamos definir uma propriedade chamada path que vai ser igual à rota que eu quero. Neste caso é a rota de entrada da minha aplicação, portanto é a rota do meu endereço sem qualquer tipo de especificação adicional. Então eu posso colocar aqui o home e vamos fechar assim desta forma. Se eu quiser adicionar um outro componente, como é o caso do about, que está aqui em baixo, eu vou criar uma nova rota aqui, ok? Então vamos colocar aqui assim e vou agora remover daqui o comentário. E reparem então o que é que acontece. Neste caso temos aqui um switch e dentro do switch é que nós definimos as nossas rotas. Aqui vou colocar o about e desta forma eu vou ter os dois componentes a serem apresentados de forma distinta. Este vai ser apresentado logo automaticamente com a abertura da minha aplicação e este será apresentado se eu colocar aqui o /about na minha URL. No entanto, vamos verificar que não é exatamente assim que funciona. Então repara, se eu agora voltar aqui, repara como aparece aqui o home, natural. Isto é, ele chegou aqui às minhas rotas, leu aqui este endereço e foi apresentar apenas este componente. No entanto, se eu colocar aqui o about, repara que ele continua a apresentar-me o home. Ora, este é um problema, um pormenor, vamos lhe chamar assim, do React Router V5, por uma razão simples. É que quando o switch vai analisar que rota é que está definida, ele vai analisar um match para a rota que aqui é apresentada. Ora, basta ele encontrar aqui uma barra, automaticamente ele vai verificar que esta corresponde e por conseguinte vai renderizar isto que aqui está e vai esquecer todas as restantes dentro deste bloco do switch. Para nós podermos colocar isto de uma forma exata, nós poderíamos aqui testar o seguinte, que era inverter as nossas rotas. Porquê? Ele iria encontrar primeiro o about e só depois é que iria encontrar este. Então repara o seguinte, neste caso o about já aparece porque eu tenho ali o about e se eu colocar aqui simplesmente a raiz do meu site, eu vou ter o home. Ora, como podes verificar, isto não é muito prático. Porquê? Porque eu posso ter a necessidade de criar isto cá em cima, por uma questão de organização do meu código, e só depois as restantes rotas. Para isso, eu posso usar aqui exact. Isto é, vai procurar a rota exata. E a rota exata tem que ser apenas a barra. Se tiver mais do que a barra, ele vai ignorar isto que aqui está e vai passar para a seguinte. Então, neste caso, repara que ele apresenta o home, tranquilo. Se eu colocar aqui a barra, ele vai continuar a apresentar o home. Mas se eu colocar agora aqui o about, ele já vai apresentar aqui o about. No próximo vídeo nós vamos ainda acrescentar mais algumas informações, obviamente vamos verificar aqui mais um ou outro detalhe relacionado com as rotas, vamos depois verificar também como é que podemos criar as hiperligações para podermos ter o nosso sistema de navegação. O objetivo destes vídeos não é aprofundar da mesma forma que o fizemos relativamente à versão V6,
mas para ficares com uma noção genérica de como é que funcionava a versão V5, para o caso de teres necessidade de fazer a manutenção de uma aplicação que usava essa versão do React Router para o seu sistema de navegação.